Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a força vivificante de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço quente, doce e materno da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso e curador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar e chorar. Talvez você esteja se sentindo esgotado, esmagado pelas provações, vendo a sua vida financeira afundar, sofrendo com uma doença que não passa, ou com o coração sangrando por ver a sua família dividida. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto das nossas aflições diárias, podermos frear essa correria maluca para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra estanque as nossas feridas e ressuscite a nossa coragem. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje é de uma beleza que nos enche de esperança. Mateus nos conta que Jesus chamou os seus 12 discípulos. Mas preste bem atenção na lista que o Evangelho faz questão de nos dar. Ele chama Pedro, que era impulsivo e iria negá-lo. Chama Mateus, que era um cobrador de impostos, odiado pelo povo, considerado um grande pecador. Chama Tomé, que era cheio de dúvidas, e até Judas Iscariotes, que iria traí-lo. Minha gente, Jesus não foi procurar os santos perfeitos, os doutores da lei impecáveis, os ricos e poderosos que moravam nos palácios de Jerusalém. Ele foi na beira do mar, foi na coletoria de impostos, e escolheu gente simples, gente cheia de defeitos, gente falha, exatamente como eu e você. Quantas vezes o inimigo sopra no seu ouvido dizendo: você não é digno de rezar, você pecou demais, sua casa é uma bagunça, Deus não te ouve. Mentira! Jesus te chama hoje, com os seus defeitos, com as suas fraquezas, com o seu cansaço. Ele chama você para ser a luz dentro da sua própria casa. E o Evangelho diz mais: Jesus deu a eles poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Meus filhos, esse poder não ficou lá no passado. Pelo batismo, Jesus deu a nós, a mim e a você, autoridade de orar e clamar a cura e a libertação. Os espíritos maus hoje têm outros nomes, minha gente. É o espírito da discórdia que faz marido e mulher brigarem o dia inteiro por qualquer bobagem. É o espírito do vício que aprisiona o nosso jovem no álcool, nas drogas e na pornografia. É o espírito da depressão, da ansiedade e do pânico que assombra as nossas noites. Jesus te dá hoje a autoridade de dobrar os joelhos na sua sala e expulsar todo esse mal em nome dele. Você tem poder, através da sua oração de mãe, de pai, de filho, para repreender a doença e a divisão. Por fim, Jesus dá uma ordem muito clara aos discípulos: ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele manda procurar primeiro os de casa que se perderam. Meus irmãos, quem são as ovelhas perdidas da sua casa hoje? É aquele seu filho que se afastou de Deus e das coisas boas? É o seu marido que perdeu o brilho no olhar e se entregou ao desânimo? É a sua filha que anda com más companhias? Jesus está nos dando uma missão de resgate. Antes de querermos salvar o mundo inteiro, nós precisamos resgatar os nossos. Aproxime-se deles com amor, sem julgamento, sem gritaria. Anuncie para sua família, com gestos de carinho e com uma oração fervorosa, que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus acontece na sua casa toda vez que você perdoa, toda vez que você abraça, toda vez que você escolhe amar em vez de brigar. Assuma hoje a missão de ser o apóstolo da sua própria família e deixe Jesus curar a sua casa. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos,
respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, médico divino das almas e dos corpos, nosso Mestre que nos chama pelo nome e nos envia com poder e autoridade. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração cansado, desarmamos as nossas defesas, despimos o nosso orgulho e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos descontrolados, as nossas doenças e as nossas feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Tu olhas para nossa pobreza, para nossa humanidade falha, e mesmo assim nos confias a missão maravilhosa de sermos portadores do Teu reino de paz. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós duvidamos do Teu amor, achando que os nossos pecados eram maiores que a Tua misericórdia. Perdoa-nos por deixarmos a nossa casa virar um campo de batalha, onde as palavras ferem mais do que facas, onde o orgulho nos impede de pedir perdão e de dizer eu te amo. Perdoa-nos por todas as vezes em que fomos negligentes com as nossas ovelhas perdidas, por termos desistido daquele familiar difícil, por termos perdido a paciência e a esperança. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso coração amargurado com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a incredulidade do nosso ser e reveste-nos com a autoridade dos Teus apóstolos, para que a nossa oração tenha força de libertação e de milagre. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está esgotada, padecendo com enfermidades do corpo e da alma, precisando urgentemente que o Teu poder se manifeste na nossa vida. Nós clamamos, Senhor, pela libertação das nossas famílias, assim como deste poder aos 12 para expulsarem os maus espíritos. Nós Te pedimos agora, Senhor Jesus, expulsa da nossa casa todo espírito de divisão, de fofoca, de ódio e de ressentimento. Afasta das nossas famílias o espírito do vício que tem destruído os nossos lares, o alcoolismo, a dependência química, o vício em jogos e na pornografia. Repreende, Mestre, todo o mal que tenta roubar a paz dos nossos casamentos, toda a inveja e todo o laço do inimigo. Que os anjos de Deus acampem ao redor da nossa casa e que o sangue do Cordeiro marque os umbrais das nossas portas, protegendo os nossos lares de toda a maldade deste mundo. Nós Te apresentamos, Senhor, os doentes e as curas impossíveis. Tu mandaste os Teus apóstolos curarem todo tipo de doença e enfermidade. Nós clamamos, com a fé que move montanhas, pelos que estão nos hospitais, nas UTIs, fazendo tratamentos severos de câncer, tumores, doenças degenerativas e dores crônicas que não passam. Passa, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado sobre os corpos debilitados. Toca nos órgãos, nas células, nos ossos e na corrente sanguínea. Clamamos também, Mestre, pela cura das doenças da mente e da alma. Levanta aqueles que estão prostrados pela depressão profunda, pela síndrome do pânico, pela ansiedade sufocante e pelo esgotamento mental. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e devolve a alegria de viver. Nós Te pedimos, Mestre, pelas nossas ovelhas perdidas, olha para os nossos filhos, para os nossos maridos e esposas, para os nossos jovens que estão desorientados, machucados pelas armadilhas do mundo, longe do Teu caminho. Toca no coração deles agora, onde quer que eles estejam. Quebranta a dureza, derrete o gelo do isolamento, e usa-nos como instrumentos de mansidão para trazê-los de volta para o Teu rebanho de amor. Ajuda-nos a amar sem cobrar, a abraçar sem julgar, a acolher com misericórdia. Mestre de compaixão, providencia também o pão na nossa mesa, abre as portas de emprego que estão fechadas, abençoa o suor do nosso rosto e livra-nos do desespero das dívidas. Que o Teu reino de paz, de justiça, de provisão e de alegria se estabeleça definitivamente sobre nós. Usa as nossas vidas, levanta a nossa família, levanta os nossos sonhos, para a glória do Teu santo nome,
hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento extraordinário e poderoso de encontro íntimo com Jesus nós acabamos de viver. Que chuva de graça, de libertação e de céu aberto desceu sobre o seu lar neste instante. Vocês conseguem sentir como aquele peso no peito desapareceu e como a sua casa agora está mais leve e cheia de luz? É a autoridade de Jesus agindo em você. A grande lição que nós aprendemos hoje é que você é o apóstolo escolhido por Deus para resgatar a sua família. O Senhor não olha para suas falhas, Ele olha para o seu coração arrependido e te dá o poder de abençoar, de curar e de levar a paz para os seus amados. Minha gente querida, quantas famílias neste exato momento estão desmoronando, com pais e mães chorando sem esperança pelas ovelhas perdidas de suas casas, precisando urgentemente saber que Jesus ainda cura e liberta. Seja o apóstolo e o missionário do Senhor hoje. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, mas ajuda essa corrente do bem a salvar vidas. Ative o sininho das notificações para nós estarmos orando de mãos dadas todos os dias. E a sua maior ação missionária de hoje: compartilhe muito este vídeo. Mande agora para todos os seus grupos de WhatsApp, para sua família, para aquela pessoa que está doente ou triste. Seja a luz na vida de alguém. E para eu ter a imensa alegria de saber que você assumiu essa missão comigo e rezou com fé, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte: Eis-me aqui, Senhor. Salva a minha família. Deixe esse grito de vitória registrado ali embaixo. Um conselho prático e cheio de carinho para sua semana. Nestes dias, não reclame. Quando você vir algo errado na sua casa, ao invés de brigar e gritar, coloque a mão e reze. Quando seu filho for sair, faça o sinal da cruz na testa dele. Assuma a autoridade espiritual do seu lar e expulse a discórdia com o amor. Vão na paz gloriosa de Cristo, meus filhos amados, como apóstolos da esperança. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.